Bom, pessoal, então, no guia de fuga para as colinas, acho que o primeiro ponto que eu tenho que reforçar é que quando você for começar a procurar uma propriedade no interior, você vai se deparar com várias opções. Basicamente é uma chácara, um sítio ou uma fazenda. A diferença de chácara, sítio e fazenda é o tamanho. Qual é o tamanho exato, eu não sei te dizer. Eu já pesquisei e não encontrei. Mas basicamente é o tamanho. Uma chácara vai ter lá os seus 1.000 metros quadrados. Vai ser mais ou menos uma casa, uma piscina, uma área de pomar e nenhuma área de produção realmente comercial. Você pode ter uma hortinha, mas vai ser uma chácara, um tamanho menor. Você pode achar uma chácara em condomínio, então tem vários locais, Cotia e Biúna, enfim, que você vai ter uma chácara num condomínio. Ou você pode ir para a zona rural realmente, aí você vai para um sítio, para uma fazenda. Um sítio já tem uma área comercial para você explorar se você quiser, ou não. Como que você valoriza um sítio ou uma fazenda? Eles chamam de alqueires abertos. Aí você vai começar a se deparar com as unidades também. Então, a unidade de metro quadrado para sítio, fazenda, já para de ser usada. Começa a se falar em hectare. 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Ou o alqueire paulista. O alqueire paulista, eles são 24.200 metros quadrados. Ou seja, é terra pra caramba. Essa aqui é a realidade. E quando você for comprar um sítio ou uma fazenda, vão se falar em alqueires abertos ou alqueires fechados. Por quê? Algumas regiões, por exemplo, a fronteira amazônica, tem toda uma devastação que ainda ocorre, apesar de por lei não ser possível, mas você pode devastar uma parte. Então você tem um alqueire fechado de mata, de floresta, você derruba uma parte para fazer pasto ou para fazer produção agrícola. Então, quando você derruba a mata, você está na terra virgem, você tem um alqueire aberto. Quando você vai para outras regiões, como a Mata Atlântica, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, por lei você não pode derrubar nada, zero. Né? Então você tem um alqueire fechado de mata. Se você está pensando em produzir, você vai precisar do alqueire aberto. Se você está pensando em recursos naturais, aí você pode pensar num alqueire fechado. Como eu falei, a produção comercial em sítios é muito complicada. Dá muito trabalho, o retorno é baixo, o risco é alto. Então, eu, a princípio, não indicaria você ir para o interior comprar um sítio para produzir. Provavelmente, se você não tem essa experiência, você vai quebrar a cara. Você pode usar essa produção comercial para ajudar na sua renda, mas não pense nela como a sua forma principal de renda. Enfim, então chegamos no sítio e na fazenda. Quais são? Tem 1 milhão de coisas que você vai ter que usar. Assim como quando você compra um apartamento, uma casa, você tem que ver uma série de coisas. Quais são as mais importantes para você pensar num sítio ou numa fazenda? A primeira coisa, de longe, documentação. Então, no interior, muitas terras têm a documentação toda complicada. Você vai se deparar basicamente com 2 tipos. Aquela que é a ocupação de posse. Então ela não tem a escritura oficial, ou seja, ela não tem uma escritura reconhecida no cartório de imóveis. Por ser de posse, você tem que entrar com uma ação de uso capião para você poder adquirir aquela terra no seu nome. Exige um trabalho muito maior, exige a presença e a necessidade de um advogado. Se você não tem experiência, não recomendo você seguir esse caminho. É melhor gastar um pouco mais e comprar um terreno com uma escritura. Quando você for comprar o terreno com a escritura, você vai ter que se atentar a uma série de coisas. Recomendo você a falar com um advogado amigo também. Propriedade rural tem outros documentos, então você tem o ITR, você tem o registro no INCRA, você tem o NIRF, ou seja, tem outros documentos que você precisa observar. Depois eu posso fazer um outro vídeo só sobre esses documentos, mas nesse vai ficar muito curto o espaço de tempo para falar desses documentos todos. Mas a primeira coisa atente-se à documentação. Veja se os impostos estão em dia, veja se essa terra não está presa em nenhum inventário. Você pode pegar, tanto online quanto no cartório, uma série de certidões negativas dessa propriedade e do próprio proprietário e, obviamente, tira a matrícula do imóvel. Você vai no cartório de imóveis, te pede a matrícula, paga a taxa, não sei, não deve chegar nem R$ 50, eu acho. E você tem todo o registro histórico daquele imóvel, desde que ele foi criado até os dias atuais. Isso é muito importante de você conferir. A segunda coisa
que você tem que se atentar é água. O que acontece? Numa propriedade rural, você raramente é atendido pela rede pública de água. Você não tem saneamento e você não tem distribuição de água. Então, se o seu sítio não tiver uma nascente boa, você vai ter muito problema para ter água. Você vai ter que furar um poço, vai ter que furar um poço artesiano ou um poço mais profundo. Enfim, você vai ter que bombear essa água. Então, é muito importante você observar se tem nascente, se tem água e como que está a quantidade e a qualidade dessa água. Todos os outros pontos você pode depois fazer. Se não tiver luz, não tem problema. Se a estrada tiver ruim, não tem problema. Se a casa tiver ruim, não tem problema. Porque casa você reforma, estrada você pede na prefeitura e eles arrumam. Luz você pede na concessionária e eles entregam. O celular pega ruim, pega mal, você compra uma antena. Então, assim, tudo isso você resolve. Agora, água e documento é muito mais difícil. Então, assim, da minha experiência, são os dois pontos que você tem que se atentar. A documentação está 100%, está em dia, e a água tem boa quantidade e em boa qualidade. O resto, você tira de letra. Então, esse é o primeiro vídeo, como você escolher aí uma propriedade, ou começar a pensar numa propriedade no interior.